Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos, que Deus os abençoe, e é com muita alegria que nós damos início ao segundo culto desse domingo. Já tivemos um culto abençoadíssimo na parte da manhã, e agora certamente teremos mais um culto muito abençoado por Deus e para a honra e glória do nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Faremos a primeira leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Assim nos diz o texto: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quando Jeremias olha a fidelidade de Deus, Jeremias entende que pode adorar ao Senhor, porque todos aqueles que confiam em Deus certamente não têm a sua esperança frustrada. E é por isso que nós o adoramos, porque o mesmo Deus de Jeremias é o nosso Deus, e o nosso Deus se revelou através da pessoa maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o seu Filho. E nós vamos adorar a esse Deus pela sua fidelidade, porque nele nós podemos colocar a nossa confiança e faremos e daremos a Deus a nossa adoração através do cântico de número 17 do nosso inário, que tem como título Deus seja louvado. Hino de número 17. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Adoremos a Deus agora através de uma palavra de louvor, de adoração ao seu santo nome. Senhor, teu povo se reúne mais uma vez no dia de hoje para te adorar, para te exaltar, para reconhecer
que o Senhor é o único Deus que merece todo louvor, toda adoração e toda glória. Senhor, nós te adoramos porque quando colocamos a nossa confiança em Ti, nós não somos frustrados, nós não somos decepcionados por causa do Teu imenso amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, que este culto que nós iniciamos agora seja um culto onde todas as partes dele sejam dedicadas exclusivamente ao Teu santo nome. E nós Te rendemos todo louvor, toda adoração e toda glória, não somente no culto de hoje, não apenas nesse momento, mas com todo o nosso ser e para todo sempre. Amém. Queridos, para esse nosso momento de confissão, faremos a leitura de Lamentações, no capítulo 3. Leremos os versículos de 18 até o versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículos 18 a 21, leitura que nos prepara para o momento de confissão. Assim nos diz o texto, Lamentações 3, de 18 a 21. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Certamente, queridos, muitos momentos de nossa vida, questões, dores, tristezas, fazem com que nós percamos a esperança, ou fazem com que nós deixemos de olhar para Deus, para olhar para os momentos difíceis. E muitas vezes nós erramos e pecamos, porque deixamos de olhar para Deus e deixamos de confiar no seu amor e deixamos de ter nele esperança. Certamente o profeta também, em um momento de sua vida, se viu com as suas esperanças fracassadas, com as suas esperanças balançadas, mas ainda assim ele se lembra que durante muitas vezes ele pode olhar para o seu passado e pode relembrar que quando ele olha para Deus, ele se lembra de momentos os quais a sua mente pode trazer a ele esperança. E nós também podemos lembrar que durante muitos momentos de nossa vida, nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus e temos em Deus e em Jesus a esperança. Nós vamos orar agora e vamos pedir perdão para Deus por todas as vezes que nós deixamos de olhar para Ele e que nós deixamos de ter esperança nele, mas que nós perdemos a esperança e com isso nós pecamos. Oremos agora. Senhor, nós, como Teu povo, reconhecemos que muitas vezes nós deixamos de olhar para Ti. Nós deixamos de ter esperança em Ti e o nosso coração peca. Mas à semelhança do profeta, Senhor, nesta noite, nós queremos Te dizer, perdoa-nos, ó Deus, e que nós possamos olhar para o Teu Espírito, que nos traz esperança. Nós possamos olhar para a obra meritória de Cristo Jesus e voltar a ter esperança. Que nós deixemos de olhar as circunstâncias, as causas que nos afligem, as informações e as notícias que nos chegam, que muitas vezes arrancam a esperança do nosso coração, mas que nós possamos olhar exclusivamente para Jesus e saber que é nele quem nós temos esperança. Ainda que estejamos passando por momentos que querem ir contra aquilo que nós acreditamos, que querem nos levar à desesperança, mas que nós olhemos para a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que possamos lembrar do nosso passado, e que nós possamos, à semelhança do profeta, dizer: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Conduza-nos, ó Deus, através de uma vida de paz, de amor e de esperança. É o que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. A carta que o apóstolo Paulo, queridos, escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 22. Nessa carta, nós temos a oportunidade de olhar para muitos motivos os quais o nosso coração deve ser grato ao Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz que também nós devemos lembrar que nós, no passado, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem esperança, mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós podemos lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, preparando o nosso coração para esse momento de gratidão a Deus. Versículos 11 até o versículo 22. Quero que os amados irmãos acompanhem com muita atenção a leitura do texto, que diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a vossa paz, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós também, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Ouçamos agora, queridos, uma canção de gratidão a Deus, uma música de gratidão, e logo em seguida eu farei uma oração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele nos tem feito, mas em especial porque Ele nos concede não apenas a aproximação, mas a união com Ele, através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu.
meu, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor, nós somos gratos a Ti e o nosso coração se enche de alegria por isso, porque nós temos motivos para Te agradecer. Nós Te agradecemos pelos 21 anos de organização da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, por todos os irmãos e irmãs que não apenas passaram por aqui e colaboraram para o crescimento do Teu reino, mas por todos aqueles que até hoje têm colaborado, Senhor, e que certamente, se eles não estivessem dando essa contribuição, muitas coisas nós não conseguiríamos fazer sozinho, e nós reconhecemos isso, ó Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem tocado no coração desses irmãos e dessas irmãs valorosas que têm dedicado parte de suas vidas à adoração do Teu santo nome. Nós Te agradecemos também, ó Deus, pelo amor que nós recebemos de Ti e porque nós podemos compartilhar esse amor com os nossos irmãos, com as nossas irmãs e com o nosso próximo também. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, e certamente somos gratos também porque se nós estamos aqui esta noite, é porque o Senhor tem poupado a nossa vida, e nós Te agradecemos e Te engrandecemos hoje e sempre. Amém. Queridos, nós vamos agora ouvir uma canção preparando o nosso coração para a exposição da Palavra de Deus. Logo em seguida, nós vamos ouvir a exposição do texto com um querido amigo, irmão que é pastor da Igreja Central Evangélica Armênia, em São Paulo, reverendo Roy Abrahamian. Ele, logo em seguida, fará a oração final e impetrará a bênção. Logo em seguida, vocês ouvirão o pós-lúdio e eu retorno com alguns breves recados. Ouçamos esse louvor, preparando o nosso coração para a exposição do texto. Oh,
chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio para nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Prezados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, quero agradecer inicialmente ao convite do reverendo Wellington, que muito me honrou por estar me concedendo a oportunidade de compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com os irmãos nesta data tão importante em que a Igreja celebra 21 anos de existência. Parabéns a cada um de vocês, parabéns, reverendo Wellington, pelo seu trabalho, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Graziele. Muito obrigado pelo empenho de vocês em conduzir de uma maneira tão exemplar esta amada igreja que completa 21 anos, e nós estamos todos unidos aqui em agradecimento a Deus por esta data tão importante, tão festiva na vida de cada um dos irmãos desta querida congregação. E nós vamos compartilhar um estudo da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. A nossa mensagem tem como título A Esperança que não
se abala. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, conforme já mencionado, capítulo 4, versículos 13 a 25. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar neste dia. Assim diz o texto bíblico: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te damos graças pelos 21 anos de existência da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Quantas almas foram atingidas pela graça de Deus por intermédio desta querida igreja. Pai amado, abençoa cada irmão, cada irmã desta igreja. Abençoa o reverendo Wellington, a sua esposa Graziele, os seus filhos. Abençoa, querido Deus, esta comunidade de fé que prega a tua palavra, que honra o teu nome, que testemunha do evangelho a todas as pessoas que estão ao seu alcance. Querido Deus, que esta igreja continue sendo sal para a terra, luz para o mundo, que ela continue neste ministério tão importante, que é de atrair pessoas para o Senhor Jesus. Abençoa, querido Deus, esta amada igreja e que ela continue exercendo este papel por muitos e muitos anos. E abençoa também, querido Deus, agora a exposição da tua palavra, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações.
pedimos, Pai, o perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos e limpa-nos de toda impureza, capacitando-nos para entrar em contato agora com a mensagem contida na Tua palavra. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido amigo e amiga, querido irmão, querida irmã, como está a sua esperança? Como está a sua esperança na vida, no mundo e em você mesmo? Como está a sua esperança no trabalho, na sua família, nas suas amizades? Sem esperança, nós ficamos sem rumo na vida. Sem esperança, nós afundamos. Sem esperança, nós entramos em ansiedade, nós mergulhamos na depressão. A esperança tem sido simbolizada na nossa cultura pela imagem da âncora. A âncora, aquele instrumento que ajuda a manter o barco firme nas águas, mesmo quando as ondas do mar são violentas. É através da âncora que o barco não é levado pelas ondas do mar. E assim ocorre nas nossas vidas. Sem esperança, nós somos agitados de um lado para o outro, nós perdemos o objetivo das nossas vidas. Nós ficamos à deriva quando nós não temos esperança. E aqui no capítulo 4 de Romanos, Paulo fala sobre a esperança. E quando Paulo escreveu este texto, ele estava vivendo um dos momentos mais críticos da história da igreja. A igreja foi se espalhando ao longo do Império Romano, e os imperadores romanos eram venerados como se fossem deuses pelos pagãos. E estes imperadores perseguiam cruelmente os cristãos. Os nossos primeiros antepassados na fé eram torturados e mortos nas arenas públicas, expostos ao escárnio, à zombaria. Os pagãos se dirigiam às arenas para assistirem e aplaudirem a morte dos cristãos. Os pagãos riam enquanto os cristãos eram dilacerados nas arenas públicas por leões ferozes. Os nossos antepassados cristãos não tinham motivos, humanamente falando, para ter esperança na vida. A vida era muito cruel para eles. E nós, hoje, também não temos grandes motivos, do ponto de vista humano, para termos grandes esperanças na vida. Nós estamos vivendo um momento muito grave de pandemia. Acredito que você, assim como eu, tenha perdido parentes ou amigos vítimas
do Covid-19. E além da pandemia, nós temos as consequências desta doença, o desemprego, a crise econômica, a instabilidade social, o aumento da violência, a polarização, inclusive na política. Quantas famílias estão se dividindo porque os membros estão brigando por causa de política? Quando nós olhamos as circunstâncias que nos rodeiam, parece não haver grandes motivos para sermos esperançosos com relação ao futuro. Mas Paulo escreveu aos cristãos da sua época, e por meio dele o Espírito Santo dirige uma palavra para você e para mim hoje, em relação a como podemos ter esperança, mesmo quando as circunstâncias que nos envolvem são tão negativas. Através do texto bíblico de Romanos, capítulo 4, nós aprendemos como podemos ter esperança em Deus, quando tudo ao nosso redor parece não ter mais sentido. Como podemos alimentar a esperança no mundo de hoje? O capítulo 4 de Romanos nos ensina as atitudes necessárias para alimentarmos a esperança. A primeira atitude mencionada por Paulo é confiar na graça de Deus. E Paulo usa o exemplo do patriarca Abraão, chamado o pai de todos aqueles que creem em Deus. A partir do versículo 13, Paulo faz a seguinte afirmação: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Ao longo da Bíblia, nós aprendemos que existem duas maneiras pelas quais as pessoas procuram se aproximar de Deus. A primeira maneira é a partir da obediência a uma religião ou a um conjunto de regulamentos religiosos. E a segunda maneira é confiando na graça de Deus. Existem só essas duas maneiras. Ao longo da história, o ser humano, através de diferentes culturas, criou inúmeras religiões. E todas elas têm um ponto em comum. Inclusive algumas vertentes do cristianismo. Esse ponto em comum é tentar conquistar o favor de Deus através da obediência a determinados princípios religiosos ou a partir da observação de determinados tipos de doutrina religiosa. É isso que Paulo chama de obediência à lei. Essas pessoas acreditam, e essas pessoas são a imensa maioria da humanidade, acreditam que para eu conquistar a aprovação de Deus, eu preciso me esforçar. E me esforçar muito, mas muito mesmo, para obedecer
determinados regulamentos, determinados princípios religiosos, eu preciso seguir determinadas doutrinas em seus detalhes. E se eu não fizer isso, eu estou condenado. Eu não serei amado por Deus, eu serei abandonado pelo Criador e sofrerei muito nessa vida. Então essas pessoas transformam a religião em um meio de conquistar a aprovação de Deus. E o judaísmo da época de Jesus, infelizmente, continha segmentos que ensinavam isso. Os fariseus ensinavam isso. Os saduceus também acreditavam nisso. Então, Paulo chama isso de obediência à lei. E Paulo faz uma afirmação muito categórica. Ninguém obtém a salvação. Ninguém é considerado justo por Deus. Ninguém conquista a aprovação de Deus pelo fato de obedecer a determinados princípios religiosos, pelo fato de acreditar em determinadas doutrinas religiosas, ou pelo fato de seguir à risca determinados rituais religiosos. Paulo afirma que nenhum ser humano, sem exceção, pode conquistar a aprovação de Deus a partir do esforço próprio. Por quê? Porque nós todos, sem exceção, somos pecadores. E estamos afastados, destituídos da glória de Deus. Nós não temos capacidade por nós mesmos de conquistarmos o amor de Deus. Nós não temos capacidade por nós mesmos, a partir dos nossos próprios esforços, de agradar a Deus de maneira alguma. E por isso que o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que ele foi declarado justo por Deus, não por seguir preceitos religiosos específicos, não por acreditar em determinadas doutrinas religiosas específicas, mas Abraão foi aceito por Deus. Abraão foi declarado justo por Deus porque confiou na graça de Deus. E esse é o primeiro passo para nós podermos alimentar a esperança. Por quê? Porque se eu acredito que eu só conquisto o amor de Deus, a aprovação de Deus, se eu obedeço a certos princípios, eu vou me frustrar. E por que eu vou me frustrar? Porque eu sou imperfeito, eu vou sempre errar. Então eu vou chegar à conclusão de que por mais que eu me esforce, eu nunca vou estar à altura do padrão perfeito de Deus. Então a observação da lei religiosa, que na época se referia à lei de Moisés, essa tentativa de se aproximar de Deus a partir da lei só gera frustração existencial. Mas quando eu confio na graça de Deus, quando eu confio no amor incondicional de Deus, quando eu confio na compaixão de Deus, quando eu confio na misericórdia de Deus, quando eu me conscientizo de que Deus me aceita porque Ele é amor, eu não preciso fazer nada e não posso fazer nada para conquistar a minha salvação, mas quando eu descanso no amor de Deus, eu sou salvo.
É somente a confiança na graça de Deus que nos liberta, de fato, do poder do pecado. E essa graça de Deus foi revelada na história de maneira suprema através de Cristo. Quando eu convido Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da minha vida, eu estou confiando na graça de Deus. Cristo é a revelação suprema do amor e da misericórdia de Deus na minha vida. O segundo passo para nós alimentarmos a esperança é crermos nas promessas de Deus. E aqui no texto de Romanos, capítulo 4, Paulo, citando o exemplo de Abraão, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meu irmão, minha irmã, Deus, em um certo momento da vida de Abraão, fez uma promessa para ele. Olha, Abraão, veja o céu, tente contar as estrelas. Você consegue? A sua descendência será tão numerosa como o número de estrelas que você viu no céu. Abraão estava com 100 anos e nada. Sara estava com 90 anos e nada. Não tinham conseguido ter um único filho. Mas Deus havia lhes prometido que a sua descendência seria numerosa. Paulo afirma que Abraão não perdeu a sua esperança. E por que não? Porque ele confiava no Deus que fez a promessa. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E quando Abraão teve 100 anos e Sara 90, eles tiveram um filho, Isaque. E por meio de Isaque, a descendência de Abraão se tornou numerosa. Aqui o texto diz que Abraão esperou contra a esperança. Deus chama à existência as coisas que não existem. Você crê nisso? Será que você está passando hoje por uma situação em que você precisa esperar contra a esperança? Talvez você esteja vivendo hoje uma crise muito grave de doença na família ou em você mesmo. Talvez você esteja vivendo um conflito conjugal, um conflito familiar, um problema profissional. Talvez você esteja desempregado. Talvez você olhe para a sua situação e você diga assim: não tem mais jeito. Exatamente esse tipo de situação é aquela situação que Abraão viveu, em que ele teve que esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança significa você olhar para a realidade e ela não ter nada para te oferecer. Nada. Você está vivendo esse tipo de situação hoje? Não perca a esperança. Não.
Porque o nosso Deus é poderoso em cumprir as suas promessas. O nosso Deus, de acordo com o que Paulo escreve, chama à existência as coisas que não existem. Deus torna realidade aquilo que é impossível. Descanse nas promessas de Deus. Lembrando que, às vezes, nem tudo que nós pedimos, Deus responde com um sim. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E o Espírito Santo declara no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? E, finalmente, para alimentarmos a esperança, nós precisamos andar com Deus e com Cristo. E foi assim que Abraão fez ao longo da sua vida. Ele era amigo de Deus. Ele andava com Deus. Deus estava sempre em primeiro lugar nos seus projetos, nos seus planos. Você e eu colocamos Deus em primeiro lugar. Nós fazemos como Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós fazemos isso. Nós confiamos na sabedoria de Deus. Andamos com Deus. Jesus faz um convite a cada um de nós. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o mestre diz assim aos seus discípulos, e ele continua dizendo isso a você e a mim hoje. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso é andar com Jesus. Andar com um amigo de verdade. Um amigo que nunca vai decepcionar você. Um amigo que vai te carregar no colo. Um amigo que compreende de verdade as suas dificuldades, os seus sonhos, as suas frustrações, os seus projetos. Jesus é o nosso grande amigo. E andar com Jesus é andar com Deus. E andar com Deus é andar com Jesus. Jesus é a nossa referência para Deus. Que nós possamos, queridos amigos e amigas, alimentar a esperança. Não olhemos para as circunstâncias, olhemos sim para a palavra de Deus, para as suas preciosas e grandes promessas. E assim nós vamos viver uma vida de esperança inabalável no Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda vitória sobre vitória. E, acima de tudo, que Deus continue abençoando muito a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Deus esteja sempre com vocês. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua graça. E muito obrigado, Pai, por teres enviado Jesus Cristo para viver por nós, para morrer e ressuscitar, dando-nos o exemplo de que as tuas promessas jamais poderão deixar de se cumprir. Querido Pai, abençoa esta amada igreja e que cada irmão e irmã
da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão possam ser ricamente abençoados por meio do ministério desta querida comunidade de fé. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Queridos, nós queremos louvar a Deus pela vida desses preciosos irmãos, reverendo José Clóvis, que pregou a palavra do Senhor aos nossos corações no culto matutino, reverendo Roy Abrahamian, que pregou agora no nosso culto vespertino a mensagem do Senhor. Que Deus continue abençoando aos queridos irmãos, as suas famílias e os seus ministérios. E no próximo domingo, que é o encerramento das comemorações de organização de nossa igreja, dos 21 anos da nossa igreja, nós teremos aqui o reverendo Davi Manso. Quando eu falo aqui, não será presencialmente, mas ele estará transmitindo para nós a pregação da palavra de Deus. Ele está nos Estados Unidos fazendo seus estudos doutorais, mas ele fez questão de estar conosco ao vivo e ele estará expondo a palavra de Deus para nós. Ele que é pastor auxiliar de uma igreja muito querida nossa, irmã, Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Nós aguardamos vocês para este encerramento, com muita alegria, com muita gratidão no coração. E nós agradecemos também a todos os queridos irmãos que têm enviado as suas canções, que têm colaborado na gravação do áudio, dos vídeos. Que Deus abençoe esses preciosos irmãos e abençoe a todos vocês que nos acompanharam até agora, bem como aos seus familiares, e dê a vós uma semana debaixo da sua graça e do seu amor. Amém.